bem-vindo ao canal de Educação Continuada do Hospital Estadual de Vila Velha. Eu sou a doutora Rubi Martins, médica especializada em gestão de risco assistencial, perícia médica e faço parte do Núcleo de Qualidade. Hoje nós vamos conversar sobre o protocolo de deterioração clínica aguda precoce. É um protocolo importantíssimo tanto para a instituição quanto para a segurança dos profissionais e a segurança do médico assistente, quanto para os pacientes. O que é, então, esse protocolo de deterioração clínica? Ele é uma escala de alerta que é baseada num sistema de atribuição de pontos. Então, para que servem esses scores? É exatamente para sair da percepção de um profissional e a comunicação efetiva se dá de forma diferenciada. Então, antigamente, o que acontecia era que o técnico ou o enfermeiro chegava para o profissional médico e falava: doutor, eu tô sentindo que aquele paciente não está tão bem, vamos lá dar uma olhada? E hoje não. Hoje, como ele está baseado em pontos de parâmetros vitais e a principal finalidade aí é essa identificação precoce do risco de deterioração aguda do paciente, essa comunicação, ela se dá de forma mais efetiva. Então, qual que é o objetivo desse protocolo? É garantir esse atendimento precoce através dessa identificação desses sinais de deterioração clínica. Então, você já sabe, ele está padronizado, e esse atendimento às urgências e emergências nesses pacientes internados, principalmente pacientes internados em enfermaria, ele se dá de forma que toda a equipe sabe qual é o nível de deterioração que aquele paciente tem. E dependendo do score final desse paciente, a gente já sabe se é apenas ali um atendimento médico, se aquele técnico vai chamar um enfermeiro para poder reavaliar, ou se eu preciso de um time de resposta rápida, se é um paciente ali que tem um score diferenciado, que precisa de todo um time, às vezes, para resolver uma parada cardiorrespiratória. Quais são os pilares desse protocolo? Ele precisa assegurar essa detecção precoce. Já está comprovado que a detecção precoce ela se dá em até 6 horas antes desse paciente entrar em grave deterioração. Que ocorra essa intervenção tempestiva, que ela seja na hora que o paciente precisa e com possibilidades aí da gente fazer esse tratamento no momento ali que ele está precisando, e essa competência da resposta clínica. Qual a linha de raciocínio para a utilização do protocolo de deterioração clínica? Doenças agudas graves habitualmente alteram mais de um sistema fisiológico. Então, a alteração aguda de múltiplos parâmetros de um sistema fisiológico reflete precocemente uma deterioração clínica que precede um evento grave. Uma PCR, uma insuficiência respiratória aguda, falência cardiovascular e até mesmo óbito. Então, o que foi identificado? 66% dos pacientes apresentavam sinais e sintomas anormais em até 6 horas antes da parada, sendo que o médico era notificado somente em 25% desses casos. 70% dos pacientes apresentavam evidência de deterioração respiratória nas 8 horas que antecediam essa parada. Então, essa escala, ela permite uma melhor comunicação, oferece autonomia profissional aos enfermeiros e melhora a relação entre a enfermagem e o médico, que repercute no melhor aí atendimento do paciente. Também ajuda os médicos mais jovens, nessa tomada de decisão frente a um evento agudo. Ela padroniza o formato de atendimento do profissional diante da evidência de deterioração clínica. Quando ainda a gente associa a esse programa, a esse processo aí, um time de resposta rápida, ele se torna uma ferramenta poderosa na prevenção de eventos. Mas nesse momento a gente vai estar falando só do protocolo de deterioração clínica e num segundo momento a gente fala da responsabilidade médica nos times de resposta rápida. Então, qual foi o resultado nas instituições que implementaram o protocolo de deterioração clínica? Houve 50% de redução das paradas cardíacas fora da unidade de terapia intensiva.
Os nossos resultados do Hospital Estadual de Vila Velha estão próximos de 80% da redução das paradas cardíacas fora da UTI. Houve também redução da transferência de emergências para a unidade de terapia intensiva, já num processo mais avançado aí de deterioração clínica. Então, é um protocolo que protege tanto o paciente, né, que é realmente, ele muda o desfecho para esse paciente, mas é um protocolo de segurança para os profissionais de saúde, para o médico, para o enfermeiro e para todos esses profissionais que estão aí no entorno dessa assistência, muito grande. E ele tem resultados comprovados. Então, a implementação do NIOS, do protocolo de deterioração clínica, no caso é porque a gente usa o NIOS, né, que foi o eleito, mas tem vários tipos. Tem o de maternidade, que é o MIOS, tem o de pediatria, que é o PIOS, tem outros tipos de protocolo de deterioração clínica, mas no nosso caso a gente utiliza o NIOS. Então precisou aí do envolvimento da autogestão, a descrição do protocolo, identificar quais que seriam as medições desse protocolo, para que ele pudesse ser implementado. Ele hoje faz parte aí do nosso protocolo institucional com excelentes resultados. A gente precisa ainda de ter uma maior adesão médica aos tempos que são definidos para o atendimento médico. Então, a gente ainda está observando que a resposta do médico aos scores de menor complexidade ainda está existindo uma demora do que está padronizado, e o atendimento, obviamente, aqueles casos que são mais graves, está sendo feito dentro do esperado. Mas a ideia do protocolo é que a gente atenda precocemente antes desse paciente deteriorar. Outra questão importante que eu preciso trazer para vocês. Eu faço muitas perícias e que eu encontro com frequência é a descrição de que ou o médico foi chamado e aí a gente não vê ali a descrição, a evolução do médico descrevendo qual foi o atendimento prestado. E muitas vezes fica claro na inexistência de evolução que o médico deu algum tipo de comando para a enfermagem, de algum tipo de medicação ou algum tipo de procedimento, sem avaliar o paciente. Isso pode gerar uma responsabilidade para o médico em relação à descontinuidade de assistência do paciente. Então, o protocolo de deterioração clínica, ele é rastreável e a gente consegue identificar, a partir do momento ali que o técnico de enfermagem fez o cálculo ali do protocolo, ele já alerta para o técnico o que ele precisa fazer, se é para chamar o enfermeiro, se é para continuar avaliando, se é para reavaliar em tanto tempo, se é para chamar o médico. E quando a gente vai seguindo para analisar o que aconteceu com esse paciente, a gente vai buscando se as evoluções, porque a evolução vai caracterizar o atendimento, se essas evoluções foram feitas baseado nos tempos do protocolo. E a gente tem ainda um resultado não satisfatório em relação a isso. E o que fica como resultado da análise de um prontuário? Que existia, às vezes, uma possibilidade de um desfecho diferenciado para esse paciente, porém, as condutas não foram adotadas conforme preconiza o protocolo. Então, o NIOS, né, o protocolo de deterioração clínica, ele tem as suas indicações de utilização, ele é para pacientes agudos, a gente tem que desconsiderar as suas medições, né, em pacientes menores de idade, menores de 16 anos, em pacientes gestantes, por isso que eu falei que tem protocolos de deterioração clínica específicos para esse perfil de paciente, né, mas a gente tem nossos indicadores de medição. Então, a gente busca identificar o valor do NIOS de entrada, a média do NIOS aí de 24, 48 horas antes da alta, como que estava diante do óbito ou da transferência para uma unidade fechada, como que está o número aí de parada de cardiorrespiratória na internação, obviamente excluindo aí
os pacientes em cuidados paliativos. E aí, um outro indicador que a gente tem é o tempo médio de resposta do médico plantonista vinculado a cada código. Então, nesse momento que a gente está discutindo, é que a gente precisa melhorar essas respostas médicas, esse tempo médio de resposta médica, principalmente para aqueles códigos que são do paciente no início de deterioração. Esse a gente precisa trabalhar de forma diferenciada no Hospital Estadual de Vila Velha. Então, esse é um protocolo que está disponível lá no nosso sistema de qualidade. A gente vai estar passando para vocês no WhatsApp o protocolo, para vocês tirarem dúvida sobre esse protocolo. E daqui a pouquinho a gente faz uma nova discussão aí sobre um protocolo institucional.